Bom dia, nossa aula de processo penal 2, a última aula de 2020/2, professor Lucilo Macedo, turmas do quinto matutino. Então vamos lá, o tema hoje é entendermos e para concluir o tema prisões em nosso ordenamento. Então é muito importante quando eu falo prisões, eu devo entender que eu falo em prisão em flagrante, nós já vimos bem isso, prisão em flagrante, aquelas definidas lá pelo artigo 301, 302 do Código de Processo Penal. Eu falo também em prisão preventiva, aquelas definidas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Eu falo em prisão temporária, aquelas definidas pela lei, é uma lei que está fora do Código de Processo Penal. Prisão temporária, aquela definida na lei 7.960/89, né? Claro, também uma prisão em decorrência de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então vamos tentar aí englobar as prisões como um todo para que vocês realmente entendam este tema tão importante, prisões. Bom, vimos que a regra no ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade, né? É a liberdade. Porque presume-se que uma pessoa é inocente se não existe uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Então presume-se, então, que esta pessoa ela é inocente. O princípio da inocência é o princípio da não culpabilidade. Porém, em casos extremos, a prisão tem que acontecer. É isso que eu quero que vocês entendam. Então vamos lá. Então vamos imaginar que aconteceu um crime. Aconteceu um crime neste exato momento. Se aconteceu uma prisão e esta prisão estiver elencada naquele rol do artigo 302 do Código de Processo Penal, cometeu o crime, acaba de cometê-lo, é encontrado com documentos, objetos, inclusive aquela classificação doutrinária que nós já estudamos, trata-se então de uma prisão em flagrante. E aí que eu quero comentar com vocês. Primeiro passo, quando acontece uma prisão em flagrante, o artigo 306, quando acontece uma prisão em flagrante, o artigo 306 do Código de Processo Penal, ele traz lá então que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Legal. E o parágrafo 1º determina o primeiro prazo que devemos entender. E este primeiro prazo, quando acontece uma prisão em flagrante, ele deve ser entendido da seguinte forma: em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Professor, então quer dizer, é lavrado então um auto de prisão em flagrante, nasce ali o inquérito policial, o inquérito nasce com auto de prisão em flagrante, até 24 horas após a prisão isso é encaminhado ao juiz, né? E aí o que é importante? O importante é que agora, com o advento da audiência de custódia, definida então pela resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, estamos prestes a completar aí 5 anos, né? Resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, ele estabelece em seu artigo 1º: toda pessoa presa em flagrante, independentemente da motivação ou da natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que realizou sua prisão ou apreensão. O que é importante que essa resolução traz? Essa resolução traz que, em seu artigo 8º, na audiência de custódia, na própria resolução, em seu artigo 8º, ele trata: na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo: 1.
esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a serem analisadas pela autoridade judicial. Ele vai elencar tudo que ele tem que fazer na audiência de custódia. 2. Assegurar a pessoa presa que não esteja algemada, salvo em caso de resistência de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito. 3. Dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio. Já vimos isso. 4. Questionar se lhe foi dado ciência efetiva, oportunidade de exercício dos direitos constitucionais inerentes à sua condição. 5. Indagar sobre as circunstâncias da sua prisão ou apreensão. 6. Perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes da apresentação, para saber se teve coação, se teve tortura. Vamos mais. Verificar se houve exame de corpo de delito. Né? Nas entrevistas, nas reportagens, você não percebe, fulano de tal passou por exame de corpo de delito. É justamente por isso. Né? Letra A, inciso 6, letra A. Não tiver sido realizado o exame de corpo de delito, os registros se mostrem insuficientes. C. A alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao exame realizado. E D. O exame tiver sido realizado na presença de agente policial. Outra coisa que é importante, que acontece também nessa audiência de custódia, né? Ele traz lá no inciso 9, no inciso 8, abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objetos do auto de prisão em flagrante. 9. Adotar as providências a seu cargo e sanar possíveis irregularidades. 10. Averiguar por perguntas e visualmente a hipótese de gravidez, existência de filhos, etc. Bom, o que o juiz faz ao receber para a audiência de custódia? Então ele analisa todas essas informações preliminares e, num segundo momento, o magistrado, então, ele analisa a prisão. Então, quando eu falo que o magistrado analisa a prisão, eu quero que os colegas entendam que não é só a prisão em flagrante. É a prisão preventiva, é a prisão temporária. A prisão, então, ela acontece, passa pela regularidade, pela análise da audiência de custódia. O próprio artigo 13 da Resolução 213/2015, ele demonstra e ele deixa muito bem claro em relação a isso, que não pode parar dúvidas na minha cabeça. Não pode ter dúvidas. Ele diz assim no artigo 13 da Resolução 213/2015. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrências de cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, ou seja, em face de sentença condenatória transitada em julgado, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta resolução. E aí, em seu artigo 8º, em seu parágrafo 1º, então na resolução, em seu artigo 8º, em seu parágrafo 1º, ele demonstra tudo que nós já estudamos até agora. E ele vai demonstrar, então, o que o juiz vai analisar. E eu preciso que vocês tenham em mente duas situações. Quando tratar-se de prisão em flagrante, se esta prisão em flagrante foi legal ou ilegal. Quando tratar-se de prisão preventiva, decretada então pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou por representação do delegado de polícia, ele vai analisar essa prisão preventiva, se ela vai ser revogada, se ela pode ser revogada, se eu decreto ou não. Então, olha o que diz o artigo 8º em seu parágrafo 1º. Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o juiz deferirá ao Ministério Público e à Defesa Técnica, nesta ordem, primeiro a acusação, depois a defesa, reperguntas compatíveis com a natureza do ato. Professor, por que o Ministério Público pergunta primeiro? Porque eu não posso me defender de algo que não estou sendo acusado.
compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito dos fatos que possam constituir eventual imputação, permitindo-lhes, em seguida, requerer. Então, o que eles podem requerer? Vamos lá. 1. O relaxamento da prisão em flagrante. Professor, quando acontece o relaxamento da prisão em flagrante? Quando a prisão for ilegal. Quando a prisão não cumpriu aqueles requisitos impostos, aqueles requisitos trazidos lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Está cometendo, acaba de cometer, é encontrado, é perseguido. Então esse flagrante é ilegal. O juiz tem que relaxar, não é revogar. Relaxar a prisão em flagrante. 2. Conceder liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Professor, então quer dizer que se esse flagrante foi ilegal, relaxa. Agora, se este flagrante for legal, o juiz pode, então, se as circunstâncias permitirem, e aí eu preciso analisar o artigo 282 do Código de Processo Penal, cumulado com o artigo 219, e aplicar, então, uma medida cautelar diversa da prisão, ou mais de uma medida cautelar diversa da prisão, aquelas elencadas no artigo 219 do Código de Processo Penal. Mais uma. 3. Ele pode decretar a prisão preventiva. Como assim, professor? Ele pode decretar a prisão preventiva. Imagina que o ato foi flagrante, foi uma prisão em flagrante delito. O juiz, então, pode converter esta prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, o juiz pode converter esta prisão em flagrante em prisão preventiva, com fulcro lá no artigo 312. Então, ele tem que preencher os requisitos do artigo 312 e depois também as situações previstas no artigo 313. Lembrando, então, que o decreto de prisão preventiva, segundo a alteração recente, inclusive aquela polêmica da decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro Marco Aurélio, ela tem que ser reanalisada a cada 90 dias. Por isso soltou aquele traficante Andrezinho. Inciso 4, nessa audiência também ele pode a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direito da pessoa presa. Então o juiz pode analisar também outras situações, outras medidas necessárias para que ele possa então utilizar. Professor, você não falou da prisão temporária. E aí eu preciso rapidamente, que vocês dêem uma olhadinha comigo na Lei 7.960 de 89. A Lei 7.960 de 1989. Porque nesta Lei 7.960 de 89, ele traz o que é uma medida, uma prisão temporária. Então, a Lei 7.960 de 89, ela traz a prisão temporária. Vamos só entender esta lei rapidinho. Então, quer dizer que a prisão temporária ela não está no Código de Processo Penal. É uma lei extravagante. Então, o que eu preciso que vocês entendam também? Professor, então pode ser que se tenha uma prisão temporária. Pode. Para uma investigação, por exemplo? Pode. E a prisão temporária, ela tá lá nesta lei, então, 7.960, né? Vamos colocar aqui para que vocês possam anotar. Lei 7.960/89, que é a lei da prisão temporária. Bom, esta lei, então, ela vai estabelecer, primeiro, quando será cabível a prisão temporária. Então, ela estabelece, no seu artigo 1º, caberá a prisão temporária
né? Inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E 3, quando houver fundadas razões de acordo com a prova admitida na legislação penal de autoria ou participação. E ele traz os crimes elencados no Código Penal. Então, na verdade, são requisitos que devem ser analisados cumulativamente. Os requisitos para a decretação da prisão temporária, eles devem ser analisados cumulativamente. Então, o que é importante analisar na prisão temporária? Primeiro, a prisão temporária, da mesma forma como a prisão preventiva, ela é decretada pelo juiz, não pode ser decretada de ofício pelo juiz, da mesma forma hoje como a prisão preventiva, a prisão temporária não pode ser decretada pelo juiz. Outra coisa, a prisão temporária, se é para fim de investigação, ela só tem cabimento na fase do inquérito policial. Encerrou o inquérito policial, eu não tenho mais nenhuma possibilidade de decretação de prisão temporária. Então o juiz decreta essa prisão temporária somente na fase do inquérito policial, a pedido do delegado de polícia, que eu devo entender como representação do delegado de polícia, ou a requerimento do Ministério Público, né? Ou a requerimento do Ministério Público. Lembrando que na prisão temporária eu tenho 2 prazos. É temporária. Tem prazo estabelecido. Eu tenho que entender 2 prazos. Para os crimes não hediondos e para os crimes hediondos. Para os crimes não hediondos, a Lei 7.960 traz que o prazo da temporária será de 5, prorrogável por mais 5. Então, por favor, não fale 10, 5, podendo ser prorrogada por mais 5. Isso se não for crime hediondo, que a lei nos traz. Porém, se hediondo for o crime, eu tenho que utilizar hediondo ou hediondo por equiparação. Então, se ele for hediondo, eu tenho que me fazer valer da Lei 8.072/90. E a Lei 8.072/90, que fala dos crimes hediondos, ela estabelece que o prazo de prisão temporária para os crimes hediondos será de 30 mais 30 dias, ou seja, 30, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então, é importante que essa prorrogação ela somente será utilizada em caso de extrema e comprovada necessidade. A prorrogação não é obrigatória. Então, o que eu preciso definir com vocês? Ora, se passou o prazo de 5, se passou o prazo de 30, não houver pedido, não houver decretação de prorrogação, ele tem que ser colocado imediatamente em liberdade. Agora, professor, vamos analisar o seguinte. Encerrou o primeiro período, 5 dias, ou 30 se hediondo for. O que pode acontecer? Bom, se não tiver prorrogação, soltar. Agora, o juiz também pode, claro, se tiver pedido, ele pode prorrogar por mais 5, se não for crime hediondo, a pedido. Prorrogar por mais 30 dias, se for crime hediondo, ele pode fazer isso. Como ele também pode, tanto ao final da prorrogação, ou quanto ao final do primeiro período, 5 ou 30, o juiz pode. Se tiver pedido, o juiz pode converter a prisão temporária em prisão preventiva. Então, o Ministério Público então vai pedir a prisão preventiva, vai requerer a prisão preventiva, o delegado pode representar pela prisão preventiva, demonstrando que aquela prisão temporária, ela já cumpriu o seu papel, ele já conseguiu o que ele precisava com a prisão temporária, deixar o camarada recluso, e ele então manifesta pela decretação da prisão preventiva. Obviamente
deve fundamentar lá no artigo 312 onde está o motivo para a decretação da prisão preventiva. Como nós já vimos também, que o magistrado não pode só elencar, a própria resolução traz isso, ele não pode mais elencar só o dispositivo em que está inserido da prisão preventiva. Ele tem que fundamentar, ele tem que demonstrar, ele tem que justificar onde está demonstrado, então, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ok? Garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, da ordem econômica, ele tem que demonstrar onde está. Outra coisa, a prisão temporária ela tem uma situação bem peculiar. A prisão temporária, ela tem uma situação bem peculiar. Por quê? Porque é interessante que na prisão temporária, lá no artigo 2º, da prisão temporária, da Lei 7.960/89, lá no artigo 2º, ele diz assim, ó, no artigo 2º, em seu parágrafo 1º, lá no artigo 2º, em seu parágrafo 1º, ele diz assim: na hipótese de representação da autoridade policial, ou na hipótese de representação da autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia representou pela prisão temporária ao juiz. O juiz, antes de decidir, ele ouvirá o Ministério Público. O professor está dizendo que o juiz vai ter que ouvir. Olha bem o que eu disse, ouvir. Não estou dizendo que quem determina é o Ministério Público. O Ministério Público vai emitir aqui um parecer e este parecer é opinativo. Então significa dizer, professor, que se o Ministério Público opinar pela não decretação da prisão temporária, o juiz pode? Pode. Se o Ministério Público opinar pela decretação da prisão temporária, o juiz pode não conceder? Pode. Pode, porque o parecer do Ministério Público nesta hipótese é um parecer opinativo, né? Um parecer opinativo. O juiz pode discordar, sempre quem decide aqui é o juiz. Outra coisa, professor, prisão temporária tem que ser decidida ou decretada pelo juiz analisando com rapidez, com celeridade. Porque se o delegado representa pela prisão temporária, ou o promotor requer a prisão temporária, e o juiz demorar 10, 20, 30, 50 dias, um ano para decidir, perdeu o efeito a prisão temporária, perdeu o sentido a prisão temporária. Então, o artigo 2º, em seu parágrafo 2º, ele traz o prazo em que o magistrado deverá decidir acerca da decretação ou não da prisão temporária. Então, ele diz assim no seu artigo 2º, parágrafo 2º: o despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Então, a partir do momento que o delegado representou e o juiz recebeu essa representação do delegado de polícia ou o requerimento do Ministério Público, ele tem 24 horas. Colegas, um dia, professor, prazos em horas, no Código de Processo Penal são contados em horas. Então não é um dia, se ele quisesse um dia, ele teria inserido aqui um dia, né? Mas ele coloca então, né, o prazo em 24 horas. Outra coisa da prisão temporária, importante entender, o juiz também pode, e aí ouvindo o advogado, ouvindo o Ministério Público, o que ele pode fazer? Ele pode então determinar que seja então o indiciado conduzido até a sua presença, ser apresentado até a sua presença. Olha o que diz o artigo 2º em seu parágrafo 3º. O juiz poderá, de ofício, ou requerimento do Ministério Público ou do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitando informações e esclarecimentos da autoridade policial, e bem como submetê-lo a exame de corpo de delito, que hoje, pela audiência de custódia, ele passa então a ser obrigatório. Bom, interessante também que quando acontece a decretação da prisão temporária, da mesma forma como a prisão preventiva, também será expedido um mandado de prisão, né? Ok? Tranquilos? Bom, vamos mais. Interessante que quando eu falo preso temporário, o artigo 3º da lei,
ele estabelece o seguinte: artigo 3º da lei: os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Então, o preso temporário, né, ele não fica, né, juntamente com os demais presos. Ele fica cumprindo, então, em espaço separado, né? Então, a função da prisão temporária é justamente esta questão da imprescindibilidade, né, para que possa, então, buscar esta investigação, né, para demonstrar a sua autoria ou, né, tem que ficar demonstrado indícios, né, de pelo menos a autoria e para que isso possa servir como critério de investigação. A prisão temporária ela tem essa função. Professor, me diga uma coisa: Supremo Tribunal Federal, muita polêmica em relação hoje à prisão temporária, à prisão definitiva em face de sentença proferida em segunda instância, ou seja, de decisão proferida pelo colegiado. O que aconteceu na polêmica do Supremo Tribunal Federal? Antigamente, então, eu necessitava então aguardar todo o trânsito em julgado, seja em qual for a instância, para que a pessoa então iniciasse o cumprimento de sua pena, né? Porém, tivemos algumas mudanças e então passou então a aceitar quando se tem uma prisão transitada em julgado, né, por um colegiado, ele então já iniciava o cumprimento de sua pena, né? Porém, isso foi em votação no Supremo Tribunal Federal, então hoje entende-se que deve-se transitar em julgado no último grau, ou seja, nos tribunais superiores, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, para que ele possa iniciar. Está uma polêmica, tem decisões, foi uma votação de 6-5, mas são decisões polêmicas. Então, existem situações, vamos dar um exemplo, de pessoas que praticaram o crime em 2006, por exemplo, e até hoje não iniciaram o cumprimento de pena. Por quê, professor? Porque a decisão ainda não transitou em julgado. Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente, né? Essa relação das prisões, a definição de cada uma das prisões, para que você não confunda. Não esqueçam, quando eu falo medida cautelar diversa da prisão, são aquelas que substituem uma prisão preventiva, né? Aplicada então pena privativa de liberdade, né? Ela substitui uma prisão preventiva, né? O artigo 319 do Código de Processo Penal, ele estabelece quais são as medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, elas substituem, então, uma prisão. São várias, que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. Elas podem ser revogadas, elas podem ser substituídas, elas podem ser acrescidas por outras, a critério do magistrado, porque ela necessita, então, né, que seja realmente aplicável. O artigo 282 do Código de Processo Penal, ele estabelece, ele justifica quando então poderá ser aplicada uma medida cautelar diversa da prisão. Então são dois artigos que vocês devem estudar conjuntamente, cumulativamente. O 282 e o 319. Porque o 318, eles são as hipóteses, então, de prisão domiciliar, né? Então, a prisão domiciliar, ela está elencada no artigo 318. O que diz o artigo 282 do Código de Processo Penal? Ele diz assim, ó: as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se. Isso é muito importante, você não pode esquecer isso aqui. O que eu preciso, então, observar em relação à decretação das medidas cautelares? 1. Necessidade para aplicação da lei penal. Para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, lembrando que investigação eu estou dizendo na fase de inquérito, instrução eu estou dizendo em juízo, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Então, o 282, inciso 1, ele tem que estar aqui. Quando que eu posso, então, substituir uma prisão preventiva por uma medida cautelar diversa da prisão? Quando for necessário para a aplicação da lei penal. 2. Para investigação ou instrução criminal. E nos casos expressamente previstos em lei, para evitar a prática de infrações penais.
Dois, segundo requisito que eu tenho que analisar também, tem que ser a medida adequada, ou seja, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado. Colegas, nós vimos na aula passada, que foi o mais importante da aula, que essa questão do período, do prazo, para que se finde o ato flagrancial é um folclore. Isso não existe. Agora eu pergunto a vocês: o camarada praticou um determinado delito, saiu do estado flagrancial, ou seja, ele não está nas hipóteses elencadas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Ele pode ser preso? Claro que pode. Pode ser decretada uma prisão temporária, pode ser decretada, em face desse indivíduo, uma prisão preventiva, desde que tenha um fundamento no artigo 312, desde que tenha um fundamento na Lei 7.960/89. Então não significa dizer que um camarada que não foi preso em estado flagrancial, ele não pode vir a ser preso. Ele pode. Preventiva se os requisitos do 312 estiverem presentes. Temporária se os requisitos da Lei 7.960 estiverem presentes. Outra coisa. Professor, a prisão preventiva, ela pode ser revogada? O juiz decretou a prisão preventiva. Pode ser revogada a prisão preventiva? Pode. E aí vem a pergunta: quando? Quando aqueles requisitos autorizadores da prisão preventiva 312, 313, eles não estiverem mais presentes. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer a revogação da prisão preventiva. Não é relaxamento. Relaxamento é do flagrante ilegal. Então, se ele preencher os requisitos, o magistrado também pode conceder a ele uma liberdade provisória com ou sem fiança. Isso está na lei, isso está no texto, isso está presente na resolução 213/2015. Tudo bem? Eu pergunto aos colegas se tem alguma dúvida em relação ao tema prisões, enfim, gostariam de tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, né? Aproveitem aí a oportunidade. Tem alguma dúvida, não importa qual seja, quiserem me fazer, eu estou à disposição. Eu preciso agora sanar alguma dúvida de vocês em relação à prisão, porque isso aí foi o tema principal da nossa matéria da N3, né? Foi prisões, medidas cautelares diversas da prisões, né? Foi o nosso foco principal, né? Até aqui alguma dúvida? Aguardo vocês aí. Nenhuma dúvida? De verdade? Posso pedir prisões na prova N3 da semana que vem, né? Que vocês vão fazer uma prova linda, com fundamentação, entendendo o assunto desde o momento do ato flagrancial. Fábio Júnior, não compreendi, professor, a prisão preventiva. Claro, Fábio. Vamos lá. Fábio, a prisão preventiva, ela está contida no Código de Processo Penal, no artigo 312. Então, 312, Fábio, ele traz lá quando que será cabível a decretação da prisão preventiva, tá? É o juiz que decreta, Fábio. É o juiz que decreta, a pedido, a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. Então, esses requisitos são os seguintes, olha comigo. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada, olha lá, Fábio, como garantia da ordem pública. Fábio, se esse camarada não for preso, ele vai continuar cometendo crimes e crimes e crimes e não vai cessar. Aí a prisão tem que ser uma exceção. Ele vai continuar cometendo crimes. Garantia da ordem pública. Da paz na sociedade. 2, da ordem econômica, Fábio. Eu tenho que cessar, porque senão ele vai continuar desviando dinheiro, cometendo crimes contra a ordem econômica. Eu preciso cessar. Decreta a prisão, Fábio. Para assegurar a aplicação da lei penal. Fábio, vou ter que prender, porque senão esse camarada vai começar a ameaçar testemunha, vai começar a destruir prova, Fábio.
Tem que decretar a prisão dele, não tem jeito. E aí, para garantir também a instrução criminal, para que ela consiga, para que ela possa acontecer, ele vai fugir. Decreta a prisão preventiva. Aí, Fábio, para fundamentar o decreto da prisão preventiva, tem que ter prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. Então, Fábio, esses requisitos, bem como lá do 313, que fala quando envolver, né, violência contra a mulher, né, se o crime envolver violência doméstica, familiar contra a mulher, né, ou seja, se ele tiver sido condenado por outro crime doloso, sentença condenatória, ou em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Então, são os requisitos obrigatórios da prisão preventiva, tanto do 312 quanto do 313. Então, esses são os requisitos, Fábio, que eu decreto a prisão preventiva. Então, se esses requisitos não estiverem presentes, eu não posso decretar a prisão preventiva. Ou, se ela for decretada, Fábio, eu posso requerer ao juiz, demonstrando que esses requisitos não existem, uma revogação da prisão preventiva. Tanto aqui, para o próprio juiz que decretou, se ele mantiver, eu recorro para o Tribunal de Justiça. Tranquilos? Beleza? Consegui esclarecer mais ou menos aí, Fábio? Foi? Se não conseguiu, tenta de outra forma. O importante é você não ficar com dúvida, né? Foi? Só me dá um ok aí se foi ou não, se tá beleza, que faltou aí, dá um joinha aí. Beleza? Show de bola, Fábio. Fico feliz aí. E qualquer dúvida, estaria à disposição de vocês também, né? Mais alguma dúvida que os colegas gostariam de fazer? Não?